Conversamos agora com o jornalista formado pela UEPG, Matheus Lara, sobre o livro de contos Má Conduta. Então, Matheus, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o conteúdo do livro. Letícia, então, o Má Conduta é um livro de contos, né? Eles foram escritos entre 2010 e 2013, né? E eles foram compilados agora no formato livro, né? E está sendo publicado nesse ano pela Arte Editora, né? E ele é um livro que reúne histórias ali que passam pelo gênero drama, suspense, né? E eles exploram algumas questões até delicadas um pouco da sociedade, por exemplo, a violência doméstica e abusos sexuais, por exemplo. E, Matheus, como que você vê a repercussão do tema? Quer dizer, é um livro que você escreveu há 2 anos atrás e está lançando nesse ano. É um tema que, infelizmente, ele é atual. Letícia, a gente acaba vendo nos noticiários aí muitas notícias relacionadas a isso e é um tema que precisa sempre ser discutido, sempre ser lembrado, ele precisa sempre ser lembrado, né? Porque a questão da violência contra as mulheres, especificamente, né, que é um dos temas que estão no livro, ela acaba sendo constrangida justamente pelos agressores, na maioria das vezes, né? Fazendo muitas vezes com que mesmo essas mulheres que são agredidas não façam denúncias e, enfim, acaba se tornando uma bola de neve ali e é uma situação bem complicada, bem delicada que precisa ser discutida, né? Você pode destacar algum conto e alguma inspiração que você buscou especificamente para ele? Um dos contos que daria pra gente destacar é a história de uma senhora, ela tem cerca de 70 anos, e ela teve uma filha sequestrada, quando a filha era ainda bastante jovem, né? E ela sempre morou no Mato Grosso, agora, essa senhora, e ela descobre o paradeiro da filha dela e ela resolve apostar tudo numa viagem para tentar reencontrar essa filha, né? Só que ao fazer essa viagem, ela acaba se relembrando e revivendo alguns momentos, algumas violências e alguns abusos, inclusive familiares, que, enfim, deixaram marcas muito fortes, realmente violências que ainda repercutem na vida dela, né? E que ela acaba tendo que encarar isso novamente. Então, é um conto que fala, de fato, da determinação dela em tentar reencontrar uma filha perdida e que acaba tendo que encarar no meio do caminho com algumas violências que não ficaram só no passado, né? Que ainda deixam marcas bastante presentes na vida dela. Uhum. E agora eu queria saber, como jornalista, que você falasse um pouco dessas diferenças de escrever para um gênero literário e para um gênero jornalístico. É engraçado isso até, porque o livro ele contém histórias fictícias, né? Todas as histórias são ficção, mas elas acabam tendo um pé na realidade, né? E no trabalho com o jornalismo, a gente acaba se deparando muitas vezes com algumas das violências e alguns dos abusos que estão retratados no livro, em forma de ficção. Eu vejo, de fato, a narrativa ficcional como um espaço oportuno para você representar algumas coisas, alguns temas, alguns tipos, alguns personagens, né? Colocar esses personagens em alguns contextos, né? E trabalhar com isso. Então, de fato, o livro está bastante calcado na realidade, né? Numa realidade hostil e, de certa forma, violenta, que é vivenciada por muitas pessoas, evidentemente não por opção, né? E que acaba sendo um pouco indigesta para muitas pessoas, até mesmo discutir sobre esse tema.